Bem, difícil de começar, né? Eu vou começar com o desenvolvimento. Desenvolvimento nunca foi implementado de forma pacífica. Nenhum país do mundo, né? Eu vou lembrar que na Europa, né, para realizar esse desenvolvimento, ou seja, a implementação da sociedade urbana industrial capitalista, se precisava duas guerras mundiais. Meu pai era camponês, ele tinha 13 irmãos, só 3 sobreviveram a uma guerra, né? Ele perdeu o braço lá, tinha também um ferimento nas costas e nenhum dia na vida ele ficou sem dor física. Mas o maior dor foi que ele não poderia voltar ao lugar da sua origem. Né? Eu tenho certeza disso, ele não aguentava isso. Não tem jeito de compensar isso. Né? Por isso, muitas vezes, está sendo esquecido que foram 25 milhões de camponeses que morreram nessa guerra e possibilitaram essa produção do espaço capitalista, que é um processo que ainda não foi concluído aqui. Né? Por isso, temos conflitos com os povos indígenas, povos tradicionais, que ainda estão considerados como um problema, para o desenvolvimento. Né? Consenso. Tem situações onde é impossível ter consenso. Né? Primeiro que eu vou falar, as empresas nunca são abertas para o consenso. Eles determinam as condições, como fazer o consenso, e os outros têm que se virar. Não existe isso que uma empresa está aberta para o consenso. Eles pagam um pouquinho aqui, mas na verdade isso não acontece que você tem um consenso, uma abertura para consenso como uma empresa. Né? Consenso é impossível quando você pensa em territórios. Quando o território é envolvido, não existe uma possibilidade de uma situação ganha-ganha, ou vence-vence, win-win, como foi falado. Né? Isso é impossível. Uma parte tem que ceder, uma parte vai ter perdas materiais, aí não tem consenso. Impossível. Né? Então, por isso falo, né, quando falamos sobre o direito da cidade, para fazer lembrar que Eda tocou, né, que deveríamos ter aprofundado mais, eu acho insuficiente. Nós precisamos do direito ao território. Um território que não está subordinado ao sistema capitalista de produzir lucro, né, que necessita sempre mais território. Então, o direito ao território é essencial para resolver a desigualdade social. Isso é aquilo que eu estou pensando. Né? Bem, essas são as coisas sobre os prêmios. Né? Os prêmios das empresas, né? Isso é lavagem verde, eu não vou aprofundar isso. A certificação que eu mencionei é a entrada no mercado de carbono, para receber créditos de carbono. Isso é outra coisa. E a entrada para a comercialização de agrocombustíveis na Europa. Né? Isso é uma forma de regulamentação através do mercado. Os outros simplesmente propaganda que está acontecendo. Aí o termo da responsabilidade social e ambiental, quando olhamos nas páginas das empresas, todo mundo tem a missão sobre sustentabilidade, responsabilidade social e ambiental. Nós precisamos achar um novo nome para isso. Ele já tem. Talvez talvez seria isso. Bem, brevemente, algumas coisas que eu queria responder ainda para o Ministério Público. O Banco Mundial não interfere, não, né, eles não fazem isso, não. Mas isso eu queria falar. Parece que o Banco Mundial acha em Minas Gerais uma situação, né, onde vale a pena, do ponto de vista dele, para investir. Porque já tem uma cultura, não sei o que é, pode ser esse jeitinho de fazer. Isso eu queria falar, jeito de fazer política, mineiro fazer política. Talvez porque isso encaixa como uma luva nessa questão da negociação que está sendo feita. Mas uma negociação, como ela analisou bem, né, que leva à oligarquização do poder. É um jogo de amigos, né? Anda, por exemplo, né, como essas parcerias com as empresas, né,
que não consegue entender os problemas dos agricultores, por exemplo. Né? Isso é uma outra opção, né? Mas temos uma outra apropriação simbólica do meio ambiente que está em jogo. Né? É difícil de explicar, analisar agora, né, quais são as diferenças, né, dessas visões sobre o mundo. Né? Uma coisa importante, né? O Ministério Público, junto com outros, né, como já foi mencionado, foi considerado como um freio, né, como um problema para o desenvolvimento. E eu tenho a impressão, uma parte do Ministério Público aceitou essa crítica, né? Porque eles estavam insistindo, né, no cumprimento das regras. Eu acho isso importante destacar isso. Né? Regras, leis, né, são também consideradas como um problema para o desenvolvimento. Mas, ao contrário, deve ser o desenvolvimento, né? Regras fazem parte disso. Né? Então, por isso, fizemos algumas propostas nesse estudo, né, que foi feito pela FASE e vários professores, né, Gesta e PURT, né, participaram. Nós fizemos propostas como melhorar o licenciamento, permitindo também um controle social dos processos. Isso é um ponto crucial, onde acho que o Ministério Público pode ajudar. Nós não estamos contra o Ministério Público, nós estamos ainda pensando que eles são aliados. Né? Então, em termos de referência, deve ser feito de forma participativa, só brevemente. Né? Assim, quando acontece uma coisa, tem que chamar a sociedade civil, os grupos atingidos, para definir o que tem que ser pesquisado. Esse é o primeiro passo para fazer, né, uma democratização de um projeto, de uma obra. Né? A política geral já é outra questão, né? Mas eu não vou aprofundar isso não. Outra coisa, nós temos uma experiência, né? O Ministério Público, participação no Copan, acho que é bom. Nós tivemos uma experiência muito boa, né? No caso da barragem da Airoca, né? Onde os conselheiros aprovaram uma hidrelétrica, embora a lei da Mata Atlântica não permite. O Ministério Público falou para os conselheiros: vocês podem aprovar sim, mas vocês têm que pensar nas consequências. Né? Isso levou ao controle de legalidade. A decisão do Copan, o secretário do Meio Ambiente, não assinou, porque ele tinha medo por causa da inconstitucionalidade da obra diante da lei da Mata Atlântica. Contudo, o que aconteceu? 3 anos depois, né, desse processo de controle de legalidade, o processo foi arquivado. Não foi decidido. Mas, indiretamente, a decisão do Copan foi negada, porque eles não podem construir. Então, é uma construção típica mineira para não resolver uma questão e enrolar as coisas. No mesmo dia foi falado, né, já na mesma semana foi iniciado um novo processo de licenciamento. Isso porque o judiciário ou a advocacia do governo, né, não queria aplicar a lei. Eles pularam fora. Né? Eu acho que aqui o Ministério Público tem que ficar em cima, tem que acompanhar esses processos e lembrar, né, que está escrito na lei, né, para todo mundo ter certeza que é isso. Né? Porque os problemas do licenciamento ambiental são, na verdade, temos uma inversão. As empresas podem apostar que um dia eles vão ganhar licenças sem cumprir a lei, através de convencionais taxas, tudo isso. Eu vou concluir já. Mas deve ser contrário. Regras claras evitam que eles façam ervas mal feitas, né? E assim você consegue, né, eles nem têm a coragem de fazer projetos que não têm chance de passar. Né? Aí o Ministério Público tem que ajudar, né? Assim você acelera o processo de licenciamento. E além disso, garantia de sociedade civil, que, por exemplo, objeções, né, na audiência pública, né, ou nas instâncias previstas para a participação,
devem ser respondidos por escrito pelo órgão público, qualquer uma, né? Assim temos uma controle social. Isso é assim na Alemanha, né? Você precisa, quando a sua objeção como cidadão não está sendo respondida, você tem o direito de entrar na justiça contra o projeto por causa de falhas formais no procedimento. Isso já é um pequeno passo que pode melhorar a qualidade dos estudos ambientais, porque o próprio empreendedor vai ter mais cuidado para fazer os estudos. Bem, eu vou concluir aqui. Bom, acho que o professor Célio Berno não pegou o helicóptero, não é isso? Eu queria... É que ele comentou sobre a questão do consenso. Eu concordo com ele, né? Para desfazer um mal-entendido, né? Eu acho que ninguém aqui é contra consenso, harmonia, né, de uma forma absoluta. A questão é situar o tipo de questão que a gente está analisando, né? A Laura Nader, quando está falando desse processo que aconteceu nos Estados Unidos, ela está falando de uma convergência entre uma ideologia da harmonia com uma ideologia comercial. Quando você começa a dizer que o mundo dos negócios é pretensamente aquele que traz a paz e a justiça, né? Eu queria pensar, se a gente for pensar, qual é o tipo de consenso de acordo que está sendo cobrado, vamos dizer, pelo Banco Mundial, pelas empresas, etc. Não é um acordo qualquer, porque a paz, né, o pacifismo, a harmonia, na verdade, era uma bandeira crítica do capitalismo nos anos 60 e 70, porque era uma crítica ao monopólio das decisões sobre as técnicas destrutivas que estavam nas mãos de alguns estados e de algumas empresas. Então, ela era uma bandeira, né, pelo controle, né, das multidões sobre esses agentes monopolistas dos meios de destruir a sociedade. O que aconteceu a partir da proliferação desses discursos, né, da resolução de conflitos, desqualificação de conflitos, é uma redefinição do que é o consenso desejável, a colaboração desejável. Porque, vejam, todos os movimentos por direitos, né, seja no Brasil, né, no Brasil a gente vai falar desde a década de 60, mas na nossa redemocratização, no mundo todo, enfim, naqueles 100 países onde teve, de alguma maneira, o maio de 68, sempre se falou ali em solidariedade, em colaboração. A questão é que qual era o tipo de equivalência social que você fazia entre aqueles que deveriam colaborar. Você dizia, bom, as multidões que são mais fracas, que não têm patrimônio elástico, que estão nas mãos daqueles que monopolizam os recursos, esses devem ter agir, se não com consenso, mas colaborativamente, devem agir juntos, solidariamente. O que aconteceu, a partir do momento que tem a internacionalização da economia e foram erodidos, né, os estados nacionais que de alguma maneira controlavam, né, enfim, os fluxos, a exploração, etc., o que aconteceu foi uma redefinição de que afinal, qual solidariedade que a gente quer? Não, a solidariedade entre os trabalhadores dá em falta de competitividade. A solidariedade que se quer agora é entre ricos e pobres de um mesmo território contra ricos e pobres de outro território, né? Então, o Rio de Janeiro vai se unir contra São Paulo para conseguir a Olimpíada, né? E por aí vai, né? Então, na verdade, foi definido o tipo de solidariedade que se quer. Não mais uma solidariedade das maiorias contra uma minoria que monopoliza os recursos, né? E agora não, agora nós precisamos colaborar com aqueles mesmos que monopolizam a capacidade de gerar os empregos, etc., porque senão você vai perder os empregos para outro território. Então, é o tipo de arranjo, né, o tipo de armadilha que a gente só sai, eu acho que aponta bem, né, os movimentos por justiça ambiental, a partir de novos tipos de agenciamento internacional de controle, né, dessas grandes corporações, que só vai se dar, aí sim, por uma colaboração, pela solidariedade, né, pela harmonia, né, por uma procura de diálogo, mas entre aqueles que são atingidos por isso. Só que eles estão cada vez mais atomizados pelo fato de que o capital é muito móvel, é muito mais móvel
do que os atingidos, né? Na verdade, é isso que acontece. Isso é acumulação por espoliação, né? Em larga medida era isso, é a exploração dos mais móveis sobre os menos móveis, né? A maneira da gente contrarrestar tem sido essa, tentar ser móveis. Então, se a Aracruz tenta vir para o Rio de Janeiro, né? O que acontece? Lá o movimento do Espírito Santo entra em contato, né? O INCRA, o MST, os pesquisadores entram em contato com os pesquisadores, movimentos sociais, Ministério Público do Rio de Janeiro, e se faz uma ampla movimentação contra a instalação daquela empresa ali e se cobra, por exemplo, um zoneamento econômico ecológico, antes que aquela empresa se instale. Então, nós conseguimos instaurar o conflito e restabelecer a discussão sobre o que é justo e o que não é, né? Mas a desvantagem é essa. Então, a gente quer a colaboração, a harmonia, mas não em nome da submissão mais forte. Eu acho que esse é o ponto, né? Não é problema falar em harmonia, em absoluta. A questão é essa, a harmonia coerciva, como diz a própria Laura Nader. É a harmonia pelo desenvolvimento reificado que é vendido por agências, empresas, etc. Bom, a doutora Akira já foi, mas eu não me sinto à vontade para responder. Eu queria perguntar para o Gabriel. Então, só para fechar, para sanar um outro mal entendido, no caso, assim, quando eu estava falando, depois que eu notei, por que eu falei de TAC aqui, né? Foi quase um xixi, eu nem expliquei por que eu falei de TAC aqui. Porque, em princípio, o TAC nada teria a ver com essa ideologia da harmonia, né? O TAC seria uma maneira de você tentar restabelecer, né? Aí a medida, a regra, né? Etc. Mas o que acontece? Na verdade, o que eu tentei foi reproduzir o argumento de um artigo interessante que nós descobrimos fazendo a pesquisa enfim, são pessoas do direito que eu nem saberia localizá-las no campo do direito, quanto eles são renomados ou não, mas os autores são, né, sobrenomes Mio, Campos e Ferreira Filho, 2004, um texto chamado Abordagens Alternativas na Resolução de Conflitos Ambientais. Nesse texto eles me chamaram a atenção para o fato de que o TAC, que em princípio nada teria a ver com uma ideia de consenso, a ideia não era essa, né? Ele vai sendo capturado por esse tipo de pensamento, né? A resolução negociada ela é um campo prático e ideológico, no sentido que ela é uma maneira de pensar, né? Então os TACs é que na prática, aí vamos dizer, nem sempre, mas há uma tendência, um perigo, né, dos TACs serem entendidos, como ela falou, como termos de acordo, né? É isso que eles falam no artigo. Há muitos TACs que estão sendo entendidos como tentativas de fazer acordo. E hoje eu fiquei até pensando, mas será que eu estou aqui, né, fazendo uma crítica muito de gabinete, né, em termos disso, mas eu acho que várias falas aqui um pouco corroboram esse tipo de deslizamento, né, que ele não é tão pouco frequente assim, a transformação do TAC, né, numa coisa que é um termo de acordo. E aí, talvez coubesse realmente todas as críticas que o promotor Carlos Eduardo fez, né? Então, na verdade, eu concordei, né? Não tive... essa fonte aqui, ela me leva a fazer uma crítica corretiva do TAC. Não, talvez em princípio ele não seja ruim, mas ele está resvalando nessa prática indesejável. De qualquer forma, eu me recordo, mas tem muito tempo, tem 14 anos que eu fiz uma pesquisa sobre a Lei de Crimes Ambientais, né? Ela entrou em vigor em 98. Aliás, foi interessante que ela entrou em vigor e rapidamente entrou em moratória de 3 meses, porque a Fiesp pediu que não ia ter... Então, quase que a Lei de Crimes Ambientais, ela foi quase que objeto de um TAC, né? Assim, falando, desculpa, agora sem muita, né? Mas para fazer uma gracinha com uma coisa que foi meio inusitada, né? Naquele momento, eu lembro que eu entrevistei um promotor chamado Ricardo Zoen, do Rio de Janeiro, ele era da comarca de Conceição de Macabu, e ele já achava assim que... Muita gente falava, olha, mas a lei é muito severa. Ele dizia, olha, eu não estou achando ela nada severa, porque se dá para entrar com o TAC é a privatização do direito. Então, essa é uma posição dele muito pessoal, né? Ele achava que o TAC era você pagar para poluir, o que pode ser, enfim, objeto de controvérsia, né? Mas não é nem isso aqui que o Mio, Campos e Ferreira Filho estavam dizendo. Estão dizendo que, na verdade, é uma corrupção do princípio, né? Eles não estão fazendo uma crítica radical, como a do Ricardo Zoen. Eles estão fazendo uma crítica corretiva, né? Eles estão dizendo, olha, o TAC, que não deveria ser termo de acordo, né? Está virando. E no nosso artigo, que a gente faz dizer, olha só, o campo da resolução
negociada, ainda que não tenha resolução negociada em cada esquina, né? O judiciário continua funcionando, tem muita decisão ainda que é judicial, ele não foi esvaziado, não tem mas acontece que ele é uma razão penetrante, é um pensamento penetrante e ele está capturando o TAC, né? É isso que esse artigo trouxe e por isso reproduzir no nosso artigo, né? Porque eu achei interessante esse aspecto. Mas agradecer de novo aí, parabenizar, acho que a todas as falas eu gostei muito. Obrigado. Primeiro, eu tenho a mesma dúvida do Célio Berta, né? Se é possível buscar na justiça, por meio ou não do Ministério, a penalização dos gestores públicos que se tornam, na prática, por omissão, por ação, responsáveis ou corresponsáveis por desastres, né? E as consequências disso, né? A nossa estratégia de montagem de dossiê, ela tem essa intenção, evidente, né? Você está documentando que uma situação de desastre iminente foi comunicado e os gestores públicos não fizeram o que tinha que fazer. Às vezes disseram que tinha que fazer, receberam, falaram, você recebeu o laudo aqui, né, do engenheiro que fez o laudo, tal, que recomendou isso, isso e isso, você concordou na frente de todo mundo, não colocou no papel, é isso que está acontecendo agora, né? E você não fez nada. Então, e você não fez nada e aconteceu aquilo lá. Então você vai ser agora responsabilizado criminalmente. Não sei se é um homicídio culposo, onde que pode, se isso é possível, né? Na mesma linha, a questão da responsabilização civil dos conselheiros. Acho que é um processo bem documentado em que seja possível atestar que os conselheiros votaram com conhecimento de causa da concessão de uma licença ilegal, por exemplo, né? Não sei, na minha opinião, deve caber algum tipo de judicialização, né? Eu acho que seria de todo desejado. Com relação à pergunta do Luiz Paulo, questão de prêmios, né? Mas, sim, essas empresas, cadê? As empresas elas usam essa estratégia, mas elas combinam várias, né? Assim como elas financiam ONGs, que por sua vez referendam essas empresas com esses prêmios, elas também financiam, por exemplo, campanhas eleitorais, né? Não esqueçamos disso. Eu entrei anteontem eu fiquei brincando até tarde, olhando quem financiou a campanha de quem em Belo Horizonte, em São João del Rei. Tem coisas lá muito interessantes, muito interessantes. Eu fico pensando, por que diabos, né, o Opportunity despejou 150 mil numa campanha eleitoral em São João del Rei? Isso me leva a outra questão, né, que foi colocada aqui, que tipo de Estado nós temos, que estrutura do Estado nós temos, que tipo de regime político, como é que eles estão articulados? Porque os processos econômicos, socioespaciais, territoriais e tal, a gente tem uma noção de como eles acontecem empiricamente, mas qual que é a lógica, né, que está por trás disso? E o papel do Estado, como é que esse Estado, como é que o governo, como é que ele se articula, né, para poder viabilizar isso? Algumas formas são muito óbvias, outras nem tanto. Então acho que essa é uma frente de explicação, pelo menos para mim tem muitas zonas de nebulosidade. Por fim, a questão, para acabar, a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento, para mim, sempre foi eufemismo para nomear as transformações econômicas, socioespaciais, culturais, etc., ligadas à acumulação de capital, né? É isso. E, portanto, desenvolvimento implica em dor, né? Implica em desastre, guerra, exploração, necessariamente, né? Desigualdade, né? Enfim, produção de volumes crescentes de mercadoria, de lixo, desenvolvimento de tecnologias cada vez mais eficientes para o bem e para o mal. Quer dizer, isso tudo está implicado nessa história quando se fala em desenvolvimento, né? A coisa é um pacote. Não acredito em desenvolvimento sustentável, justo, desenvolvimento igual, né? Desenvolvimento capitalista, né? Preciso dar nome, adjetivar, né? Porque senão o desenvolvimento fica uma coisa assim, inqualificada, né? Sociológica.